que eu estarei ao vivo. Antes eu não estava. Acho que agora foi. Acho que eu tô ao vivo agora no Instagram e também estou ao vivo. Sim. Bom, foi. Bom, então vamos lá, né? Muito obrigada por quem acompanhou. A gente fez uma palestra no Expo Festa, inclusive a Expo Festa continua, viu, pessoal? Tem outras palestras, tem inclusive a palestra sobre contratos da cerimonialista Tainara Lima, que é do Espírito Santo também. Eu tenho 2 gatinhas e aí eu tô aqui com uma delas querendo participar aqui do ao vivo. Continuem acompanhando, quem não acompanhou ainda, então www.expofesta.com.br, é só você fazer lá a sua inscrição e vai acompanhar diversas palestras, tá? Acho que o Maria tá vindo resgatar a gatinha para poder eu continuar aqui, senão daqui a pouco a gente usa uma gatinha passando para lá e para cá. Bom, durante a palestra hoje, né, lá no Expo Festa, a gente conversou sobre qual é o papel de cada um. Eu vou fazer um resuminho bem rápido, porque a palestra já foi inteirinha sobre isso. Mas vamos lá, né? Qual é a diferença entre celebrante, religioso, juiz de paz e juiz de paz eclesiástico? Então, são essas 3 nomenclaturas que a gente usa. Então, de uma forma bem simples. Juiz de paz, tá? Tem uma pessoa, Carol, tá me falando que não conseguiu ver desde ontem, Carol. É um contato com o Sérgio mesmo que a gente precisa fazer. Eu também mandei pra ele umas perguntinhas hoje. Se eu tiver resposta, depois eu te mando inbox, tá? Aqui no Instagram, que a Carol tá comigo no Instagram. Bom, então vamos lá. Qual a diferença, né? O religioso, ele é efetivamente uma pessoa ligada a uma religião, ele é um padre, ele é um pastor, ele é um pai de santo, ele é alguém que tem uma conexão direta com uma religião e que tem a autorização por esta religião para fazer a celebração de um casamento. Não é apenas aquela pessoa que é uma pessoa que tem uma religião, mas é alguém que está devidamente autorizado a realizar uma cerimônia de casamento. E por estar ligado a uma religião, esta cerimônia de casamento, ela precisa ser celebrada dentro dos ritos que são impostos, né? São não impostos, mas os ritos que fazem parte do que aquela religião prega, tá? Então, por exemplo, como eu usei lá de exemplo na palestra, no vídeo, né? A Igreja Católica, ela considera o casamento um matrimônio. E por ser um matrimônio, no momento em que você vai celebrá-lo na Igreja Católica, você tem um rito que precisa ser seguido, inclusive com alguns compromissos a serem prestados ali no altar, ok? Uma pessoa, um religioso, ele pode celebrar casamentos com efeito civil. Agora vamos à segunda opção, que é o juiz de paz. Quem é o juiz de paz? O juiz de paz é uma pessoa que é selecionada na sociedade, ela passa por um processo seletivo, não é um concurso público, mas é um processo de seleção conduzido ou pelo Tribunal de Justiça do Estado ou por uma Secretaria de Estado que tenha ligação com a Justiça, tá? E é uma pessoa que foi designada para esta função. Ele tem uma atuação dentro de um cartório, o cartório tem uma região que atende, e aí este juiz de paz ele está atrelado àquela região de atendimento. Bem resumidinho, porque lá na palestra a gente falou mais sobre isso. O juiz de paz, ele pode celebrar o casamento no cartório, dentro do cartório, como a gente está acostumado a ver as pessoas, né? Então, você vai ao cartório, dá entrada na documentação, depois você volta um tempo depois e assina os seus documentos ali no cartório. Ele também pode celebrar em diligência. Celebração de casamento por juiz de paz em diligência significa que ele vai celebrar fora do cartório, tá? Quando ele vai celebrar em diligência, ele pode celebrar atuando naquela região em que o cartório dele tem jurisdição, quase que eu erro a palavra. Tem jurisdição para atendimento. Então, um exemplo que eu usei. Você mora em Copacabana, tá? O casal é de Copacabana, mas o casal vai casar em Búzios, ok?
Então, eu dou entrada na minha documentação no cartório de Copacabana se eu desejo realizar o meu casamento dentro do cartório de Copacabana ou se eu desejo realizar num local que fica em Copacabana. E aí o juiz de paz vai sair de dentro do cartório e vai para a praia, para dentro de uma casa de festas, um salão, onde seja, mais em Copacabana ou em algum bairro que aquele cartório atende. Se eu moro em Copacabana, mas eu vou casar lá em Búzios, eu vou casar com o juiz de paz, eu preciso dar entrada na minha documentação lá em Búzios, no cartório de lá. Por quê? Porque o casamento ele será feito em Búzios pelo juiz de paz que atende a região de Búzios, ok? Então, isso é extremamente importante de você prestar atenção na hora que você vai dar entrada no seu casamento e com relação a onde você quer que o seu casamento seja celebrado. Vamos agora ao juiz de paz eclesiástico. O juiz de paz eclesiástico é uma nomenclatura que surgiu por força de uma lei, que é uma lei do Estado do Rio de Janeiro, tá? Não é uma lei nacional, é uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que diz que padres, pastores que fazem celebração de casamento são designados juiz de paz eclesiástico. Na prática, o que significa ser um juiz de paz eclesiástico? Juiz de paz eclesiástico equivale ao religioso. Ele faz casamento com efeito civil? Sim, faz. Casamento religioso com efeito civil. E aqui eu vou parar um segundinho para dizer 2 ou 3 coisas aqui. Primeiro, juiz de paz eclesiástico não é juiz de paz, tá? Juiz de paz passa por um processo público de seleção e está atrelado a um cartório. Juiz de paz eclesiástico não passa por nenhum processo público de seleção, ele é uma pessoa que está atrelada a uma entidade religiosa, ok? E realiza casamentos com efeito civil, porém é o casamento religioso com efeito civil. Muitas pessoas hoje estão anunciando, colocando sua publicidade, dizendo assim, juiz de paz. E de fato e de direito a pessoa não é juiz de paz, ela é juiz de paz eclesiástico. Existe um problema nisso? Sim e não, né? O juiz de paz, que é do cartório, ele leva a sua certidão de casamento pronta, você casa, ele te entrega essa certidão de casamento. O juiz de paz eclesiástico, você vai realizar o seu casamento, ele vai fazer ali durante o seu casamento a assinatura da ata ou do termo de casamento, né? Essa nomenclatura varia um pouco. E ele vai pegar essa ata, voltar com ela para o cartório para aí sim emitir a sua certidão de casamento. Você não sai da cerimônia com a sua certidão de casamento pronta. Outra coisa, muitas pessoas estão se tornando celebrantes, natural, é uma atividade, né, que está crescendo. E aí as pessoas querem fazer o casamento com efeito civil e por isso fazem cursos e tudo para se tornarem juiz de paz eclesiástico, que lembrando, equivale a ser religioso. Quem é juiz de paz eclesiástico tem que ter por trás, tem que ter uma ligação com uma entidade religiosa para poder fazer o casamento, tá? E aí, muitas vezes as pessoas esquecem de explicar isso para o casal. E às vezes você pode ter um casal em que a noiva ou o noivo, seja lá quem for, é ateu, é agnóstico. Ele não quer um casamento religioso. Só que as pessoas não contam isso. As pessoas não explicam que é um casamento religioso com efeito civil. As pessoas não explicam que há cartórios que quando emitem a sua certidão de casamento, vai vir escrito ali que foi celebrado o casamento religioso com efeito civil. A maior parte dos cartórios isso não consta na certidão, mas eu já peguei cartório em que isso consta. Então, é preciso que isso fique muito claro, que a pessoa entenda quem é que está celebrando o casamento dela. E por último, existe o celebrante que a gente chama de celebrante social. O que é o celebrante social? É aquela pessoa que vai celebrar o casamento, mas é aquela pessoa que não tem a autoridade para fazer o casamento com efeito civil. Seja ele religioso com efeito civil, seja ele o casamento
só civil, juiz de paz, religioso com efeito civil, quem faz juiz eclesiástico ou religioso, que é, no fundo, a mesma coisa. Então, o celebrante social, ele tá ali para fazer a sua celebração de casamento com uma validade social, né, de interação, mas você não vai ter a validade civil deste casamento. Chamar de celebrante social foi uma nomenclatura que surgiu, se eu não me engano, há 2 anos, uma proposta que saiu do novo cerimonial, um encontro que acontece todos os anos em São Paulo, e aí sugeriu-se usar esse nome, celebrante social, com essa ideia de que a gente possa diferenciar, entendendo que celebrante é qualquer pessoa que celebra um casamento. Então, um padre é celebrante, um pastor é celebrante, porque ele está celebrando o casamento. Né? Então, para designar especificamente essa pessoa que não tem uma ligação direta para fazer o casamento com efeito civil, mas é uma pessoa que vai fazer uma cerimônia diferenciada, a gente usa o nome, então, de celebrante social. Deixa eu mandar um beijo pro David Florenço, que tá aqui assistindo. Obrigada por ter divulgado também hoje, tá? Muito, muito, muito obrigada. Bom, se alguém tiver alguma dúvida extra, além das que eu vou falar agora, que foram dúvidas que chegaram para mim, por favor, pode mandar a partir de agora, porque agora eu vou responder, acho que eu tenho 4 ou 5 dúvidas que eu tenho aqui, e que eu vou trazer essas respostas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou abordar uma dúvida que nem foi uma dúvida da palestra, mas que eu acho legal, surgiu no grupo do Facebook de organizadores de casamentos, que é o seguinte, preciso deixar a porta aberta para a celebração? Depois que a noiva entra, que geralmente se fecha a porta para a noiva entrar, eu preciso deixar aberta? Sim. Os casamentos, as cerimônias de casamento, elas precisam ser realizadas em locais que são acessíveis às pessoas. Vocês lembram antigamente, e hoje em dia também, algumas pessoas, alguns celebrantes ainda fazem isso, tá? Quando eu falo celebrante, é todo mundo que celebra casamento, não é celebrante social, tá? Ainda falam assim, se tem alguém contra, por favor, que fale agora. Por quê? A cerimônia de casamento civil, né, diante da lei, ela é uma cerimônia que precisa ser pública no sentido de que, se houver alguém realmente com algo contra um dos dois do casal, essa pessoa tem que ter o direito de acessar o espaço da cerimônia e declarar-se contra. Então, vamos lá. Eu sou obrigada a deixar a porta escancarada? Então, aí existe uma questão que não é muito clara, porque a lei, ela simplesmente diz porta aberta. Tem gente que entende que porta aberta é porta destrancada, tá? Então, é assim, eu não tranquei com chave, basta a pessoa pegar a maçaneta e virar que ela entra, então isso significa porta aberta. Tem gente que entende que porta aberta é porta efetivamente aberta, escancarada, que eu tenho que entrar sem puxar a maçaneta. Independente disso, o que se precisa saber é, eu não posso impedir uma pessoa de assistir um casamento. Não posso, por lei, a porta precisa estar aberta e o casamento deve ser público. Meu Deus, eu faço casamento em salão de festas e tenho segurança, tem isso. De novo, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui no meu... Não, vamos lá. Não, deu certo. Chegou o Instagram, tinha pausado. O importante é vocês entenderem isso. Se alguém quiser acessar o espaço da cerimônia, nós não podemos impedir, porque senão existe sim o risco de anulação do casamento. Eu sei de algum caso? Não sei. Eu não conheço, mas certamente se você for aí no Google e digitar anulação de casamento porque a porta estava fechada, eu acredito que você vai encontrar. Não acho que vai ser algo simples, fácil, mas eu acredito que você possa encontrar uma situação como essa, tá? Então, essa era uma das dúvidas. A segunda dúvida que eu recebi aqui, deixa eu só dar uma checada aqui certinho, é a respeito de como é que a gente se informa a respeito das leis. Bom, vamos lá. A gente tem 2 leis que regem casamento no Brasil, 2 leis principais. A primeira que rege casamento é a lei que é o Código Civil. Se você entrar lá no Código Civil, se eu não me engano, a partir do artigo número 1533, você vai ver que lá consta tudo que
que deve ser feito para que haja validade do casamento civil, tá? E existe também uma lei, que é a Lei 1110, ela é de 1950 e ela tem leis posteriores que fazem alterações, que é a lei que rege o casamento religioso com efeito civil. Então, ela tem lá tudo que você precisa fazer para essa validade do casamento religioso com efeito civil. Então, essas são as duas leis que a gente precisa ter conhecimento quando a gente quer saber especificamente de casamento civil, casamento diante da lei, tá? Como que isso é feito. Então, vamos lá. Código Civil e Lei número 1110 de 1950 para casamento religioso com efeito civil. Ok? Explicado? Vale a pena ler, tá? De quem é cerimonialista e está sempre acompanhando o casal, precisa fazer orientação do casal, vale a pena ler. Bom, segunda pergunta, só um minutinho. Eu recebi aqui do próprio pessoal da Expo Festa uma pergunta que é da Lucivânia. É porque agora que eu recebi o e-mail aqui, então eu tô lendo e fazendo, tá? Recebi aqui uma pergunta da Lucivânia, não sei se a Lucivânia tá assistindo a gente. A Marivalda me mandou um abraço, obrigada Marivalda, mas depois eu mando também porque eu tô com o e-mail da Lucivânia aqui. Ela quer saber como é que ela faz para tornar uma especialista no ramo de eventos. Bom, Lucivânia, especificamente a respeito de você ser celebrante, juiz eclesiástico, juiz de paz ou religioso, vamos lá. Para você se tornar um religioso, você tem que saber quais são as regras da religião que você deseja estar atrelada a ela. Então, por exemplo, se você quer se tornar freira, se você quer se tornar pastora, se você quer se tornar mãe de santo, não sei qual é a religião que você deseja, você precisa procurar a sua religião, né, que você tem interesse, entender qual é o processo de formação que você precisa passar. Para se tornar juiz de paz, você tem que passar por um processo seletivo, é um processo público que é aberto de tempos em tempos. Então, você precisa ficar de olho na região onde você mora, no estado onde você mora, se vai abrir, a gente chama de concurso, mas não é concurso público, tá? Você vai abrir esse processo seletivo para juiz de paz. Em São Paulo, por exemplo, recentemente teve, no Espírito Santo faz um tempinho que não tem. Rio de Janeiro também não estou sabendo recentemente, então você tem que ficar atento a isso. Se você quer se tornar um celebrante social, tem profissionais que estão dando curso de celebrante social para você entender como que é o processo da celebração do casamento. Você encontra curso online, curso pessoal e tal. Eu não tenho nenhum curso, pelo menos temporariamente, eu tenho uma proposta que estou avaliando para fazer um curso no ano de 2018, mas não posso dizer para vocês que isso vai acontecer. Eu trabalho com mentoria, tá? Mentoria para a formação de celebrante. Então, eu faço um acompanhamento de quem quer se tornar celebrante, que é um acompanhamento diferenciado. A gente vai... não é um curso de um dia, é uma mentoria que tem um processo de acompanhamento durante um tempo, inclusive com ajuda na elaboração do roteiro de mais de um casamento, até você se sentir seguro para você seguir sozinho. E juiz de paz eclesiástico, tem vários cursos que se você for no Google você vai encontrar. Só queria fazer um alerta com relação a isso. De novo, é uma lei estadual, uma lei do Rio de Janeiro. Leia sobre isso antes de você se tornar um juiz de paz eclesiástico e muito mais do que isso. Já existem processos, tá? De anulação de casamentos feitos por pessoas que têm essa habilitação como juiz de paz eclesiástico, porém, que está atrelada a uma instituição religiosa que só existe no papel. Na prática, essa instituição ela não existe. E aí já tem casos na justiça de anulação, e aí, obviamente, processo do casal contra essa pessoa, né, a respeito disso. E há também algumas pessoas que estão se vendendo como juiz de paz, atendendo como se fosse um juiz de paz, como se fosse uma filial de cartório, e não é filial de cartório. Então, são essas as formas de você se tornar um especialista no ramo, tá? A outra pergunta, peraí que agora a outra pergunta que eu tenho, já falei sobre a primeira, essa que chegou agora, deixa eu só voltar na minha tela para eu ver qual era a outra pergunta que tinha. Tá, com relação a prazos e documentação. Em geral, acontece da seguinte maneira. O casal, para fazer o casamento religioso, tá? Desculpa, casamento religioso com efeito civil, mas essa primeira parte vale para os dois, tanto para casamento civil quanto religioso com efeito civil.
sempre ligue para o cartório onde vai ser dada entrada no processo, porque há pequenas variações de procedimento de cartório para cartório, tá? Mas a base é o seguinte: o casal precisa pedir uma segunda via da sua certidão de nascimento, tá? Essa segunda via da certidão de nascimento você vai obter no cartório onde você está registrado, onde foi feito seu registro de nascimento. Alguns poucos cartórios do Brasil não exigem isso, mas a maior parte sim. Essa certidão de nascimento, ela precisa estar válida nos últimos 6 meses, nos 6 meses anteriores, aí você dá entrada no seu processo de casamento. Ah, mas por que eu tenho que pedir uma certidão segunda via atualizada e tal? Porque a certidão de nascimento, ela consta se houve alguma alteração. Por exemplo, se você casou e divorciou, isso consta na sua certidão de nascimento, tá? Se você se você é casado, né, lá no Amazonas, está querendo dar o golpe, casar de novo aqui no Rio Grande do Sul, mas você não se divorciou, isso consta lá na sua certidão de nascimento. A gente acha que não, mas essa informação vem. Então, precisa da certidão de nascimento atualizada, você deve procurar o cartório de 60 a 90 dias antes da data que você quer casar. Quero casar dia 10 de dezembro. Quando que eu vou ao cartório? Conta aí. 10 de novembro, 10 de outubro e 10 de setembro. Cartórios com muito movimento pedem 90 dias. A maior parte dos cartórios pede 60 dias antes. Você vai levar comprovante de residência, documentação do casal, certidão de casamento e documentação da sua testemunha, das suas 2 testemunhas. E aí você vai dar entrada no seu processo de casamento, lá no cartório da região onde você mora ou da região onde você vai casar, depende de como vai ser. Feito isso, vão correr os proclamas, né? O que são os proclamas? Os proclamas, eles são aquela publicação que é feita, aquela publicação pública, né? Em que é feita dizendo, fulano vai casar com ciclano, tá? Passa o tempo. O tempo legal de publicação é de 15 dias. Então, durante 15 dias você não pode casar. Nesses 15 dias você ainda não está habilitado para casar. Passados esses 15 dias, que na realidade, em geral, são cerca de 30 dias no total, porque entre você entregar a documentação no cartório, pagar as taxas do cartório, a publicação ser feita, depois voltar para o cartório, então geralmente isso dá uma média de uns 30 dias aí. Depois de correr esse prazo, você está habilitado para casar se ninguém entrou com nada contra você, se ninguém foi lá no cartório declarar que tem algo contra você, né? Passado esse prazo, aí vamos lá. Se você for casar com o juiz de paz, basta passar esse prazo, você agendar com o cartório a data do seu casamento, seja em diligência ou seja lá dentro do cartório. Se você vai casar se você vai fazer casamento religioso com efeito civil, você tem que ir ao cartório, pegar a sua certidão de habilitação, não é certidão de casamento, é certidão de habilitação. Essa certidão de habilitação é encaminhada, então, para quem vai celebrar o seu casamento. Essa pessoa, ela vai, então, preparar o seu termo de casamento ou ata de casamento. Essa ata de casamento, ela vai ser assinada pelo celebrante, por quem vai fazer o casamento com efeito civil, pelos nubentes, é assim que a gente chama, que é o casal, e por mais 2 testemunhas, que podem ser as mesmas 2 testemunhas do cartório ou 2 testemunhas diferentes daquelas do cartório, tá? Então, se você vai fazer no cartório, marcou o casamento, vai lá, fez o casamento, todo mundo assinou, sai do cartório com a certidão de casamento. Se você vai fazer religioso com efeito civil, vai se fazer a cerimônia, todo mundo vai assinar, esse termo volta para o cartório, quem leva para o cartório é quem você designar, quem você casal. Pode ser o próprio casal, pode ser o celebrante, pode ser alguém que o casal designar. Tem que voltar com essa ata no cartório. E aí, pela nova lei, o cartório tem 24 horas para emitir sua certidão de casamento. Maior parte dos cartórios emite na mesma hora que a pessoa chega, só você esperar um pouquinho. Porém, existe uma lei antiga que dizia que o prazo era de 5 dias para a emissão da certidão de casamento. Tem cartórios que ainda, infelizmente, usam esse prazo de 5 dias para a emissão da certidão de casamento, tá? Então, esses são os prazos para você fazer o casamento. E aí, tem mais uma pergunta perguntando sobre casamento homoafetivo. Pode-se fazer casamento civil, né? É casamento? Sim, é casamento. É certidão de casamento. Não é união estável, tá? Essa resolução... E os cartórios não podem se recusar a fazer os registros de casamento homoafetivos, tá? Então, é casamento, tá?
não é união estável. O casamento homoafetivo ele é celebrado como casamento, com certidão de casamento, com possibilidade de alteração de sobrenome do casal, tudo isso. É casamento como é o casamento heteroafetivo. Ah, mas não tem uma discussão de que o Brasil ainda não tem uma lei. O Brasil ainda não tem uma lei que aprova o casamento homoafetivo, como existe a lei do casamento... Não é que existe a lei do casamento, deixa eu pensar como é que eu vou explicar isso para o negócio não se complicar, mas vamos lá. A lei civil, do Código Civil, ela fala de casamento, né? E aí entende-se que é preciso haver uma lei específica para o casamento homoafetivo. Porém, já existe uma resolução do CNJ, que autoriza a realização dos casamentos homoafetivos como casamentos e não como união estável. Tá? Mesmo que não exista uma lei aprovando o casamento homoafetivo no Brasil, mas existe uma resolução que autoriza que os cartórios façam os registros. Qual a última pergunta que eu tinha aqui? Tá. Bom, a última pergunta que eu tenho aqui é assim, como que eu converso com o meu casal, né, que eu estou assessorando, cerimonialista, para a pessoa tomar a melhor decisão. Perfil do casal, entendendo isso, o que cada celebrante, cada perfil faz efetivamente. Então, por exemplo, o juiz de paz, né, em geral, ele faz uma cerimônia curta, simples e legal. Leitura do termo de casamento, assinaturas, a troca das alianças não faz parte do casamento legal, mas geralmente o juiz de paz permite, obviamente, que isso seja feito e acabou. Tem cerimônias de casamento que duram 5 minutos, tá? Tem juiz de paz que ele traz uma mensagem para o casal, né? Faz uma coisa que tem um pouco mais de relação com o casal. Tem juiz de paz que não faz. Um celebrante social... Qual é o perfil desse celebrante? Quem é esse celebrante? Como que ele constrói essa cerimônia? É o que eu falei lá no final do vídeo, né? Cerimônia personalizada retrata a personalidade do casal. Existem poemas lindos de amor, existem muitas coisas que podem ser feitas que vão fazer a cerimônia ficar bonita, mas que não é uma cerimônia personalizada, porque aquilo não foi criado para o casal. Aquilo é uma coisa que é uma mensagem bonita, que está sendo copiada, falada, dita, mas que não é personalizada, porque ela não foi criada em cima da personalidade do casal. Cerimônia personalizada é aquilo que retrata o que o casal acredita, como que o casal vive, como que ele construiu o amor, como que ele acredita que vai ser casamento e que respeita a espiritualidade do casal, tá? Então, como que você vai instruir? Conversando com o casal, tá? E aí essa pessoa também perguntou a respeito de valores. Extremamente variável, não consigo te dizer o valor de cada pessoa. O que eu posso te dizer é que sobre celebrante... Quando também se definiu sobre celebrante social, nomenclatura, também houve uma definição de que o mínimo a ser cobrado seria o valor de R$1.000 para cerimônia personalizada. Encontro com o casal, conversa, criação de roteiro da cerimônia específico para cada casal. Juiz de paz. Se você casar no cartório, você quando paga já está incluindo as taxas para ele celebrar o seu casamento no cartório. Se o casamento for em diligência, é cobrada uma taxa extra, é cobrada a taxa da diligência. Quanto que é essa taxa de diligência? Cada cartório, cada juiz de paz tem uma taxa. Eu sei de cartórios que cobram 800, sei de cartórios que cobram 1.200, sei de cartórios que cobram R$600 para fazer a diligência, fora a taxa do cartório, só para celebrar fora. E o religioso também é a mesma coisa, tá? Cada igreja tem seu perfil, tem igrejas que não há nenhuma taxa, você paga para o celebrante, para a celebração do casamento, tem igrejas que tem essa taxa, não tem como falar de preço para todo mundo. E para a gente encerrar, acho que o David mandou aqui uma perguntinha, que é assim, plaquinhas divertidas que são muito usadas no casamento, que trazem mensagens que vão contra o princípio da união, como não corre, tá chegando, socorro, me salvem, tem efeito perante a lei para anulação do casamento? Que enrascada você me colocou agora, viu, David, para te dar essa resposta. Existe uma discussão sobre isso, sim. Existe uma discussão sobre essas plaquinhas, entendendo que elas são colocadas exatamente com esse efeito divertido. O que eu posso te dizer é o seguinte.
Eu não sei de nenhum caso, confesso para você, sobre plaquinhas, mas sei de lugares que proíbem as plaquinhas, exatamente entendendo que se eu como celebrante, tá? Eu tô celebrando um casamento e eu vejo alguém entrando com uma plaquinha, por exemplo, tio, foge, né? Que eu como celebrante com efeito civil, porque o problema aí disso é o efeito civil, tá? Eu, celebrante com efeito civil, eu tô entendendo que aquela pessoa está pedindo um socorro, ela tá declarando que ela não está ali de livre e espontânea vontade. E o casamento civil, ele só pode ser celebrado se houver livre e espontânea vontade. Tanto que, seja por pergunta, ou seja, na ata de casamento, precisa constar que é de livre e espontânea vontade que os dois ali estão para celebrar o casamento, ok? Então, existe uma discussão sobre isso, sim. O que eu posso te dizer é assim, pode ser usado para anulação de casamento? Vamos pensar teoricamente? Pode, tá? Lá na frente, o tio, o noivo, se arrependeu, ele vai dizer, olha, mas lá no meu casamento tinha uma plaquinha dizendo para eu fugir e tal. É uma questão de interpretação de lei, tem que ir lá a fundo, né? Poder pode, não significa que vai. Mas o que eu posso te dizer é, se houver uma fala de qualquer um dos dois, que seja brincadeira ou não, tá? Uma fala do tipo assim, vocês desejam celebrar esta união de livre e espontânea vontade? Aí a noiva faz aquela carinha assim, deixa eu pensar. Sim, isso é passível de anulação. Não é possível brincar neste momento, tá? Tem que responder sim. Se houver qualquer dúvida quanto a um dos dois estar ali de livre e espontânea vontade, o casamento pode ser interrompido pelo celebrante para a averiguação dos fatos e só então a continuidade ou não do casamento. Se a pessoa disser não, o casamento não pode ser celebrado. Diante da lei, não. Se não está ali de livre e espontânea vontade, não pode celebrar o casamento, ok? Então, é isso. Agradecer aqui ao Nelson Lima. Bom, como a proposta dessa live era tirar as dúvidas, a gente acho que foi com todas as dúvidas. Eu acho que não tem mais nenhuma por aqui. Nelson Lima, celebrante lá de Rondônia, acompanhando a gente, muito obrigada. Vi várias pessoas que foram acompanhando aqui durante a nossa transmissão. Agradeço muito a todos vocês. Como eu falei, algumas pessoas me perguntam isso, né, com uma certa frequência. Eu não estou ministrando cursos até hoje. Eu vou dizer por quê, acho que vale a pena, né? Eu não acredito que a gente deva celebrar casamento de uma forma automática. Eu não acredito que a gente deva aprender uma fórmula de como celebrar o casamento, ir lá e usar aquela fórmula de celebração de casamento. Eu acho que é um momento muito especial, eu acho que é um compromisso muito, muito sério você estar ali diante do casal para celebrar o amor diante daquilo que eles acreditam. Então, eu ainda não consegui chegar num formato, a não ser o da mentoria, que me permitisse trazer toda essa reflexão com quem está celebrando casamento. Por isso eu fiz a opção até hoje de não ministrar curso. Eu faço palestras explicando sobre rituais de casamento, por exemplo, né, areias, rosas, velas e tudo. Mas eu não consegui ainda. Eu tô com uma proposta para fazer isso pro ano que vem. Tô estudando um formato de como eu acho que um curso poderia trazer, além de fórmula de como fazer um casamento, mas realmente uma reflexão sobre isso. Como eu falei, eu faço mentoria, tá? Quem tiver interessado em saber como é que eu faço mentoria para celebrantes de casamento, aí é outro perfil. Vou mandar beijo pro marido, que mandou coraçãozinho para mim no Instagram. Beijo, marido. Mandar um abraço pro Lucas Negrão, que tá aqui com a gente, muito obrigada. Ao Marcos Guima, que também falou que chegou no final, mas que tá aqui, obrigada, Marcos. A Marivalda sempre querida, obrigada, viu, Marivalda, pelo seu carinho.
E dizer que quem quiser alguma informação que eu possa colaborar, fique à vontade. Bom, já estão aí nas minhas redes sociais, essa é uma forma de contato, eu sempre respondo. Nem sempre eu consigo responder com a agilidade que eu gostaria, mas com certeza eu sempre respondo. E aí vou deixar mais uma vez o convite, né? O Expo Festa continua. Quem ainda não se inscreveu dá tempo, www.expofesta.com.br para ver as demais palestras. Dá um oi para Marquinho, a gente trabalhou junto hoje no evento corporativo, que é o Kim, e agora ele está aqui mandando um oi. Então, muito obrigada para quem me acompanhou a palestra lá no Expo Festa, acompanhou aqui a nossa transmissão. Até a próxima. Tem canal no YouTube, quem quiser ver vídeos de casamento celebrados por mim, eu tenho canal no YouTube, tem dicas também de cerimonial e protocolo corporativo. E vou fazer uma promessa pública, viu? Logo, logo eu vou gravar umas dicas também na parte de celebrante. Eu não consegui ainda me estruturar, assim, organizar meu tempo para fazer isso, mas eu vou fazer algumas dicas também de celebrante lá no YouTube, assim como também para mestre de cerimônias. Minha proposta é fazer isso agora a partir de dezembro, tá? Paulo, mandando aqui também, que gostaria de conhecer o trabalho. Paulo, vamos conversar em box ali e fala um pouquinho de o que você gostaria mais de saber sobre o trabalho e a gente vai conversando. David, muito, muito obrigada pelo seu apoio sempre, pela divulgação de tudo, pelo seu carinho, sua gentileza. E obrigada pelo carinho do elogio aí. Um grande abraço para você também. Pessoal, tudo de bom? Ótima noite. Esse vídeo vai ficar disponível, né, durante um tempinho no Instagram ainda, mas vai ficar disponível na página do Facebook. Eu vou jogar lá também no YouTube depois, porque pelo Facebook eu consigo baixar e gravar o vídeo, tá? Então, eu deixo disponível lá no canal do YouTube, que é Leandra Zanetti. Se alguém tiver mais alguma dúvida que eu possa colaborar, conte comigo, muito obrigada, ótima sexta, bom final de semana e tudo de bom pra todo mundo. Vamos lá, desligar um de cada vez. Vamos primeiro aqui no Instagram, bye bye. E encerrando, e depois aqui na fanpage.